Bem-vindo! Olha o dia de hoje, 3 de março, vamos falar sobre supere pelo poder da fé. Olha só, você já deve estar imaginando sobre o que vai falar aqui, né? Supere pelo poder da fé. Não sei qual superação você precisa ter no dia de hoje, no dia de amanhã, talvez algum desafio aí que está tendo aí na tua vida, mas tudo, como a gente tinha falado, talvez, se não me engano, foi no dia de ontem, agora esses dias, né? Tudo na vida tem os pontos bons e os pontos ruins, e sempre vai ser assim. Mas você, independente do que for, você pode superar e você vai superar. Vai, não só pode como vai. Mas vamos até ler aqui para ver a mensagem do dia de hoje. Diz aqui na Bíblia o seguinte, ó. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Isso está lá no início da Bíblia, em Gênesis 21, 5, 6, tá? Então, olha só. Passaram-se muitos anos para que a promessa revelada por Deus a Abraão se cumprisse. Então, já aqui tu já pode entender o seguinte. Passaram-se muitos anos, então Deus foi bem claro para Abraão, deu uma promessa bem clara, mas passou muito tempo. Talvez ele já tinha desistido, muitas vezes você não sabe a angústia que ele passou, porque tem coisas que não estão bem claras ali. Mas imagine você saber que vai uma coisa boa acontecer com você, mas aquilo demora. Imagina a questão da angústia. Então, mesmo com Abraão, que é o pai da fé, demorou muitos anos. Então, por que com você que às vezes tem que ser imediatamente? Faz sentido para você? Vamos continuar aqui, ó. Ele e Sara já estavam com idade avançada, por isso consideraram algo inusitado e engraçado uma mulher idosa dar à luz. É possível que muitos anos atrás você tenha recebido um sonho que ardia em seu coração, mas por causa das dificuldades você o abandonou e guardou no fundo de uma gaveta que não abre mais. Vou até mudar, né? Vou dar uma vírgula aqui, ou porque você talvez acreditava até esse momento que ela não abra mais, né? Saiba, porém, que, apesar dos anos terem passado e as páginas de seu livro estarem amareladas, o sonho ainda está lá. Está ali na gavetinha, está ali o sonho, né? Não importa se irão rir de você ou dizer que você é velho demais, ou quem sabe, jovem demais para realizar esse sonho. Seu pai acendeu esse propósito em seu coração, é porque ele deseja realizá-lo em você. Olha só o que diz aqui. Se esse desejo vem no teu coração, se Deus deu esse desejo para você, vai acontecer. Tá bem claro aqui. Não importa a idade, não importa quando. Ó, então lembre-se daquilo que enchia o seu coração de esperança tempos atrás. Traga à tona os velhos sonhos que parecem ter naufragado. Volte a sonhar os sonhos de Deus em sua vida. E por mais que o tempo possa ter deixado você desanimado e cansado, o Pai lhe dará, na hora certa, tudo o que Ele prometeu. Na hora certa, presta atenção nessa palavra. Porque o teu tempo e o tempo de Deus são diferentes. E aí que está a grande questão, que às vezes tu abandona, fica indignado, porque tu acha que é no teu tempo. As pessoas sempre acham que é no tempo delas. Mas não é. E quanto menos esperar, vai acontecer. Ó, não pare de sonhar, caso ainda não tenha acontecido o que você espera. Deus não tarda nem falha. Antes, age no momento certo, em que estamos maduros e preparados para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Você precisa entender quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida e, com isso, superar as adversidades pelo poder da fé. Entenda que, com fé, o distante se torna próximo e o impossível se torna possível. Na perspectiva dos céus, milagres sempre estarão ao nosso alcance. Então tem muita coisa aqui também. Uma frase que eu gosto muito, que eu entendo bastante também essa questão, é que tudo que é possível é com você, é comigo. O que é impossível é com Deus.
Existem coisas que são impossíveis mesmo, mas isso é com Deus. Mas tudo que esteja ao teu alcance, meu coração arde para fazer tal coisa, Deus permite que você faça. Só que às vezes você não está fazendo. E aí, qual que é o sonho que você não tirou do papel, que está ali na gaveta, que já diz aqui, está trancado na gaveta? Na verdade, ela só está fechadinha, é só você puxar ela. Qual que é o sonho? Aqui em Alphaville, como eu já tenho estúdio de podcast, esses dias, ano passado, a gente gravou um podcast que o senhor acho que tinha uns 70, 80 anos de idade. E ele nunca tinha gravado um podcast na vida, mas ele queria fazer isso. Ele foi lá e fez um podcast bacana com ele, que ele contou até de Olimpíadas, um monte de coisa bem, bem interessante. Por quê? Porque ele tem uma história de vida que ele quer contar, que ele pode ensinar outras pessoas. Só que muitas vezes, o que aquele cara quer fazer o podcast? Isso é pra gente jovem. Quem que disse isso? Quem que colocou isso na cabeça? Então, tem muitas coisas que você fica pensando, né? Isso não é pra mim, não é. Se tá no teu coração, vai acontecer. Quer escrever um livro, quer fazer palestras. Inclusive, a gente ajuda bastante nesses projetos aí. Quer escrever livro, pode falar com nós. Quer fazer palestra, fala com nós. Tudo a gente ajuda para quê? Se tu tem um propósito, você tem que realizar. E a gente tá ali para ajudar. Porque sozinho é muito mais difícil, não é mesmo? Então, olha só. A frase do dia de hoje diz o seguinte: um conquistador supera, por meio da fé, as oposições que tentam impedir suas conquistas. Então sempre vai ter alguma coisa que tenta impedir, que vai dar problema, mas você vai conquistar. E a leitura de hoje é Marcos 8, tá? Marcos 8, e a palavra-chave é superação, que tem totalmente a ver com a questão que tudo é possível. Tudo você pode. Vai ter algumas dificuldades, sim. Mas não tire, desengaveta esse sonho aí. E tira da gaveta e coloca na parede. Escreva lá, coloca o que você quer. E olhe todo dia, olhe. E você vai achando as coisas para quê? Para realizar esse sonho. Certo? Então vamos lá, a segunda multiplicação de pães e peixes está em Marcos 8. É a segunda, tá? A primeira a gente já leu até inclusive aqui, certo? Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenha compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Então o pessoal vinha de longe para escutar a mensagem de Jesus. Eles sofriam, estavam sem comer. E você está tranquilo, está em casa, está aí com o YouTube, com todas as coisas. Você, às vezes, nem bola dá. Os caras vinham de longe para escutar uma mensagem. E você, quanto tempo você tem se dedicado? Continuando aqui, mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus lhe perguntou: quantos pães você tem? Eles responderam: 7. Eles já tinham visto o milagre de 5 pães e 2 peixinhos, e eles ainda questionaram: como alguém pode saciá-los? Olha só como é que pode, né? Estavam ainda duvidando. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. Então, quando chegou lá, os fariseus começaram a discutir. E tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal?
Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Presta atenção aqui, porque às vezes você está pedindo um sinal. Eu entendi, meu coração está aqui, mas estou escutando, mas quero um sinal para me retomar esse propósito, para continuar. Cara, olha, presta atenção aqui. Jesus fazia os milagres, dava alimento para o povo, fazia muitas coisas sem as pessoas pedir. Mas ali pediram para Jesus para dar um sinal, para ele mostrar, ele podia fazer qualquer coisa, podia fazer isso aqui, para fazer um sinal. Mas eles não faz sentido. Por que ele teria que mostrar o poder dele? Ele não não dava o poder dele em vão. Quando tinha que fazer era para fazer alguma coisa, para curar, seja enfermo, para multiplicar. Então ele usava para trazer o bem, não para mostrar para os outros. E às vezes você faz algumas coisas para quê? Para mostrar para os outros. Faz sentido? Olha só. Então, qual é o propósito que está na gaveta? Está pedindo às vezes um sinal e você talvez já até recebeu, já até entendeu, mas está aí, deixando um dia passar. Está na hora de quê? De agir, né? Vamos tirar da gaveta. Hoje é o dia de tirar as coisas da gaveta, tirar da gaveta. E, inclusive, esse aqui seria um projeto aqui, foi tirado da gaveta, está aqui, está sendo lido, está sendo executado. Vou até sair agora da plataforma, tinha evento, né, palestra. E, na verdade, não era palestra, era até inclusive bem parecido com isso aqui, com esse tema aqui. E o pessoal foi agora pro MEC, que é aqui pertinho de casa. Mas o que eu tive que fazer? Vim para casa, por quê? Porque eu tenho um compromisso aqui com você. Tenho um compromisso de fazer todos os dias. Embora eu não tivesse nem falado que é um compromisso, estou fazendo. Então, estou deixando de fazer outra coisa para quê? Para fazer o teu compromisso. E aí, o teu compromisso, você está seguindo? Você está fazendo o teu compromisso? Conta aí. Continuar lendo aqui, certo? Que aqui o texto é um pouquinho longo, mas já vamos terminar. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só, não tinham nada. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem? E tendo ouvido, não ouvem? Não se lembram de quanto partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Então olha só, hoje é sobre o poder da fé. Jesus está falando: você não compreende? Ele já mostrou o poder, já mostrou, fez 2 vezes o milagre, e os caras estão discutindo lá porque não tem um pão. Estão preocupados com uma coisa que não faz nem sentido. Primeiro deu para 5.000 homens, depois para 4.000 homens, e eles estão preocupados, eles estão entre 12 ali, né? Preocupados porque não tem pão. Faz sentido você se preocupar às vezes com algumas coisas, tem algumas coisas que Deus vai suprir para você. Mas você está preocupado. Faz sentido? Está preocupado? Diz aí, comenta aqui embaixo. Faz sentido? Vou continuar aqui. Então, chegaram a Betsaida. Eles trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocassem nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Jesus perguntou. O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam.
Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Olha só. Então Jesus e os discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Você percebe que já foi lido pouco atrás, eles sempre então falavam que Jesus era ou João Batista, ou Elias, ou algum profeta. Então, em todo lugar, as pessoas comentavam esse tipo de coisa. Então, respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então, Jesus os advertiu de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro quis mandar em Jesus, né? Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Olha só, Pedro era o cara que estava sempre com Jesus. Jesus estava falando qual era o propósito. Jesus sabia o que ia acontecer. Você não sabe o que vai acontecer com você. Jesus sabia o que ia acontecer. E ele contou, e Pedro, não vamos deixar coisa. Vamos fazer diferente, não vai acontecer. Vamos mudar a história, digamos assim. Porque se tu sabe o que vai acontecer, você pode mudar, certo? Mas logo Jesus diz: saia, Satanás, porque tu está pensando como homem. Mas Jesus tinha o quê? Ele tinha um propósito, que era de Deus, que é muito além do que o homem pensa. E aí que está a questão. Teu sonho, teu propósito, aquilo que tu nasceu para fazer, às vezes está na gaveta, está ali na gavetinha. Mas os homens, alguém que você conhece, diz: isso aí é loucura. Isso aí não pode, isso não é para ti, isso não é. Olha só. Isso é do homem. Jesus mandou sair o Satanás, saia fora. Não quero Satanás, foi a expressão, né? Saia fora porque vamos fazer o projeto de Deus. E aí, qual que é o projeto que você sentiu, que você deveria fazer e que está engavetado? Tem algum projeto? Coloca aqui. Está na hora de mudar. Já passou, na verdade, de mudar. O melhor momento já era quando você foi colocar lá na gaveta esse plano. Mas o segundo melhor momento é agora, escutando esse vídeo e tomando ação. E aí, vai mudar? Vai fazer ação? Diz aí, fala aí. E eu vou só terminar aqui de ler essa parte. Tome a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Presta atenção, tu já talvez deve ter escutado essa frase, mas está dizendo bem claro aqui: negue a si mesmo, por quê? Porque está falando da parte do homem e tudo. Toma a sua cruz, não quer dizer que tu vai carregar a cruz, mas quer dizer que você vai sofrer, você vai ter problemas, vai acontecer muita coisa com você. E seguir. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma?
Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, aqui, finalizando, Marcos 8, está dizendo bem claro. E, inclusive, foi o que aconteceu hoje no evento, que foi lá, foi ungido outras novas pessoas, realmente foi pegado com óleo e ungido lá na plataforma lá. Então, né, você pode achar, isso é só coisa da igreja. Não, já teve, o pessoal faz também, mesmo não tendo a igreja, né? Não é essa questão de religião, nem nada, porque aqui está dizendo para você seguir. Se você sente, se você sabe o propósito, tem que seguir. E se você negar, Jesus vai te negar. Tá bem claro aqui. E aí, o que você diz no dia de hoje? Qual é o propósito? Qual é o sonho? O que você está deixando engavetado? Se aqui está dizendo, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será que deixou ali na gaveta para ir atrás de outra coisa, alguma coisa do mundo, alguma coisa, vou fazer isso aqui por isso que dá mais dinheiro, vou deixar isso. Por exemplo, todo mundo gosta de dinheiro, eu gosto, você com certeza gosta, mas a questão é se só vai atrás do dinheiro. Por exemplo, esse vídeo aqui, não estou ganhando nada, estou há 20 minutos, poderia estar fazendo alguma outra coisa que ganhasse o quê? Ganhasse dinheiro. Não estou fazendo. Mas fazer tudo por dinheiro, será que compensa? Cadê o equilíbrio? Vai deixar o resto da vida um propósito engavetado? Diz aí. Espero que você tenha um propósito, você estava engavetado, agora é o último dia. Bota na parede e bora para ação. Porque a palavra-chave, inclusive, de hoje é, olha aqui, superação. Bora superar para uma vida nova. Até amanhã.